da planilha a um infográfico em minutos. Vou te ajudar. Nós sabemos que uma das demandas que o processo educacional tem é a gente trabalhar com dados, apresentar dados, e aí muitas vezes a gente tem que explorar aquelas planilhas de Excel, aquelas planilhas do Google Planilhas. E uma forma de você apresentar, por exemplo, para a sua equipe os dados da escola, os dados coletados, os resultados e discutir sobre eles, muitas vezes é fazendo uma apresentação. E aí essa apresentação às vezes leva tempo. Então, uma maneira mais simples e rápida de você sintetizar e apresentar esses dados é você usar o Gemini. De que forma a gente pode fazer isso? De uma maneira rápida. Eu vou clicar aqui no mais, eu vou carregar o ficheiro, eu já baixei a planilha com os dados, a planilha que eu quero utilizar. Eu venho aqui, ó, carrego essa planilha e vou fazer a seguinte solicitação ao Gemini: crie um infográfico que me ajude a apresentar à minha equipe os dados da planilha anexada. E para isso acontecer, a gente precisa de uma ferramenta que eu vou encontrar aqui no mais, chamada Canvas, que é o nosso programador. Então eu adicionei aqui o documento que eu quero apresentar, fiz a solicitação, pedi que criasse um infográfico a partir dos dados dessa planilha e acionei aqui o Canvas, que é o nosso programador dentro do Gemini, que é aquela ferramenta de IA do Google que a gente acha lá no cantinho direito dos aplicativos do Google. E aí ele vai gerando esse infográfico, que é uma página que vai ficar bem interativa e você pode editar essa página. Se você achar que falta algum dado, que precisa excluir algum dado. Eu usei aqui um exemplo de ficha de acompanhamento de uma turma. Para compartilhar com vocês, eu coloquei nomes fictícios, né, para preservar dados, para a gente não expor aqui nesse vídeo o nome de nenhum estudante. E aí esse infográfico vai sendo gerado e eu vou mostrar a vocês uma forma de compartilhar com a sua equipe. Ele é visualmente interessante, isso faz com que as pessoas tenham atenção e melhor compreensão desses dados e facilita, otimiza o seu tempo de trabalho na hora de criar uma apresentação para mostrar, compartilhar esses dados lá daquela planilha ou de algum outro formato de documento que você tenha. Ele leva um tempinho porque esse Canvas é o nosso programador, então ele está criando um código aqui para trazer essa página para a gente, esse infográfico que foi solicitado. Mas o resultado é sempre muito interessante. E qualquer alteração que você queira fazer é só vir na caixinha de diálogo, porque a IA é uma ferramenta que a gente vai conversar com ela para ela dar a gente o melhor resultado. E aqui olha só como é que aparece: infográfico de acompanhamento docente. Aparece o período letivo, as áreas do conhecimento. Você pode imprimir isso em PDF, você pode fazer solicitações para mudar esses dados, mudar a cor, mudar o formato. E olha só como é que de uma planilha ele trouxe toda a leitura de uma forma bem clara para que você possa acompanhar esses dados e apresentar esses dados da melhor maneira. Olha que interessante. Planejamento, metodologias, gestão de sala de aula, distribuição da equipe, tudo isso foi retirado da ficha de acompanhamento, que foi o arquivo em Excel que eu adicionei aqui e pedi esse infográfico, tá? Então ele traz todos esses dados, olha que interessante, tudo de uma forma organizada e fácil de você compartilhar e apresentar isso para sua equipe e discutir esses dados. E aqui, ó, ela é clicável, então você consegue trabalhar com ela bem. Olha, eu quero, por exemplo, discutir a parte de linguagens e códigos. Ele vai trazer esses dados mais especificados. Como você pode compartilhar essa página para que as pessoas acessem, além da sua apresentação visual. A gente tem um ícone aqui, ó, de partilha, partilhar e exportar. Eu quero partilhar. Ele gera um link, você copia esse link e compartilha com as pessoas. Então essa é uma dica de uso da IA do Google Gemini para facilitar a leitura.
Nós sabemos que uma das demandas que o processo educacional tem é a gente trabalhar com dados, apresentar dados, e aí muitas vezes a gente tem que explorar aquelas planilhas de Excel, aquelas planilhas do Google Planilhas. E uma forma de você apresentar, por exemplo, para a sua equipe os dados da escola, os dados coletados, os resultados e discutir sobre eles, muitas vezes é fazendo uma apresentação. E aí essa apresentação às vezes leva tempo. Então, uma maneira mais simples e rápida de você sintetizar e apresentar esses dados é você usar o Gemini. De que forma a gente pode fazer isso? De uma maneira rápida. Eu vou clicar aqui no mais, eu vou carregar o ficheiro, eu já baixei a planilha com os dados, a planilha que eu quero utilizar. Eu venho aqui, ó, carrego essa planilha e vou fazer a seguinte solicitação ao Gemini. Crie um infográfico que me ajude a apresentar à minha equipe os dados da planilha anexada. E para isso acontecer, a gente precisa de uma ferramenta que eu vou encontrar aqui no mais, chamada Canvas, que é o nosso programador. Então eu adicionei aqui o documento que eu quero apresentar, fiz a solicitação, pedi que criasse um infográfico a partir dos dados dessa planilha e acionei aqui o Canvas, que é o nosso programador dentro do Gemini, que é aquela ferramenta de IA do Google que a gente acha lá no cantinho direito dos aplicativos do Google. E aí ele vai gerando esse infográfico, que é uma página que vai ficar bem interativa e você pode editar essa página. Se você achar que falta algum dado, que precisa excluir algum dado. Eu usei aqui um exemplo de ficha de acompanhamento de uma turma. Para compartilhar com vocês, eu coloquei nomes fictícios, né, para preservar dados, para a gente não expor aqui nesse vídeo o nome de nenhum estudante. E aí esse infográfico vai sendo gerado e eu vou mostrar a vocês uma forma de compartilhar com a sua equipe. Ele é visualmente interessante, isso faz com que as pessoas tenham atenção e melhor compreensão desses dados e facilita, otimiza o seu tempo de trabalho na hora de criar uma apresentação para mostrar, compartilhar esses dados lá daquela planilha ou de algum outro formato de documento que você tenha. Ele leva um tempinho porque esse Canvas é o nosso programador, então ele está criando um código aqui para trazer essa página para a gente, esse infográfico que foi solicitado. Mas o resultado é sempre muito interessante. E qualquer alteração que você queira fazer é só vir na caixinha de diálogo, porque a IA é uma ferramenta que a gente vai conversar com ela para ela dar a gente o melhor resultado. E aqui olha só como é que aparece, infográfico de acompanhamento docente. Aparece o período letivo, as áreas do conhecimento, você pode imprimir isso em PDF, você pode fazer solicitações para mudar esses dados, mudar a cor, mudar o formato. E olha só como é que de uma planilha ele trouxe toda a leitura de uma forma bem clara para que você possa acompanhar esses dados e apresentar esses dados da melhor maneira. Olha que interessante. Planejamento, metodologias, gestão de sala de aula, distribuição da equipe, tudo isso foi retirado da ficha de acompanhamento, que foi o arquivo em Excel que eu adicionei aqui e pedi esse infográfico, tá? Então ele traz todos esses dados, olha que interessante, tudo de uma forma organizada e fácil de você compartilhar e apresentar isso para sua equipe e discutir esses dados. E aqui, ó, ela é clicável, então você consegue trabalhar com ela bem. Olha, eu quero, por exemplo, discutir a parte de linguagens e códigos. Ele vai trazer esses dados mais especificados. Como você pode compartilhar essa página para que as pessoas acessem, além da sua apresentação visual. A gente tem um ícone aqui, ó, de partilha, partilhar e exportar. Eu quero partilhar. Ele gera um link, você copia esse link e compartilha com as pessoas. Então essa é uma dica de uso da IA do Google Gemini para facilitar a leitura e apresentação dos dados da sua escola.